Padre Luiz, você tem acompanhado a comunidade LGBT há um tempo. Uhum. Conta um pouquinho para nós dessa experiência, como é que tem sido, quais os desafios, quais as possibilidades que você enxerga, enfim. Bem, eu trabalho na interface com a religião, então lidando com a homofobia, transfobia religiosa. E aí, eu penso em como que isso surgiu. Então, você deu um breve panorama da história, mas na tradição judaico-cristã existe uma normatividade heterossexual e cisgênero, ou seja, uma suposição que Deus criou os seres humanos para homem e mulher para se unirem e procriarem. A gente tem aquele relato do Gênesis, né, que Deus criou o ser humano, homem e mulher, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, há uma suposição aí de que todos são cisgênero, identificados com o sexo que lhes é atribuído ao nascer, e que todos são heterossexuais. E outros relatos bíblicos foram apropriados nessa linha. Então, o relato de Sodoma e Gomorra, que é a destruição das cidades que recusaram a acolhida aos hóspedes do patriarca Ló, tentaram praticar violência sexual contra eles. Isso nada tem a ver com homossexualidade. Isso nada tem a ver com amor entre pessoas do mesmo sexo ou com relações sexuais livremente consentidas entre pessoas do mesmo sexo. Isso tem a ver com o que exércitos vitoriosos faziam com exércitos vencidos no passado, que era uma forma de humilhação. Mas tempos depois, séculos depois que esse texto foi escrito, isso foi relacionado com o homoerotismo. Da mesma forma, outros textos do Antigo Testamento, em que se combatia o politeísmo, o culto dos vários deuses. Israel era monoteísta. E, muitas vezes, as práticas homoeróticas estavam ligadas a esses cultos. Então, as condenações que a gente tem na Bíblia estão ligadas a esse politeísmo dos não-judeus. Mas não havia noção de homossexualidade como nós temos hoje, que é uma orientação sexual voltada para o mesmo sexo. Esse conceito não havia no passado. É interessante que nós já evoluímos em muitas coisas, em termos da compreensão das escrituras. Já superamos a inerrância verbal da Bíblia, a compreensão de que a Bíblia foi ditada por Deus versículo por versículo. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano do pó da terra, o homem do pó da terra, e criou a mulher da costela do homem. Ora, hoje nós, na Igreja Católica, não acreditamos mais nisso, acreditamos na teoria da evolução. Então, ninguém rasga as vestes se a gente disser que o ser humano vem da matéria orgânica precedente. Ninguém rasga as vestes se a gente disser que a mulher não veio da costela do homem. Mas as pessoas ficam extremamente indignadas, muitas, se a gente disser que Deus criou o ser humano, mas não criou todo mundo heterossexual e cisgênero. Existem os LGBT. Nós não podemos ler a Bíblia como se a gente vivesse no tempo que ela foi escrita. A gente tem que ler a Bíblia com o senso crítico, relacionando com os demais saberes legítimos. A pessoa que crê também pensa, e deve pensar racionalmente, e deve pensar corretamente. Então, eu fiz essa introdução por conta da homofobia e da transfobia religiosa, que são minhocas que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas. Nós não podemos ler a Bíblia como se a gente vivesse no tempo em que ela foi escrita, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. E, felizmente, a gente tem essa evolução, tanto da ciência quanto da teologia, que permite dar passos. E o Papa Francisco também tem abrido portas para os homossexuais na igreja, desde quando falou, certa vez,
numa entrevista, se uma pessoa é gay, busca o Senhor, tem boa vontade, quem sou eu para julgar? E esses gestos foram seguidos depois por acolhidas de um casal, de um homem trans e uma mulher, um casal gay, com palavras de apoio. Depois ele se pronunciou a favor do reconhecimento legal das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente se pronunciou pela descriminalização da homossexualidade em todo o mundo. Isso é algo muito importante, até sendo questionado por países onde há bispos católicos que apoiam essas medidas, mas ele diz que esses bispos têm que se converter. Isso é muito importante. Então, ele tem dado passos muito que ajudam muito, mas a igreja, em grande parte, é a gente que faz nas nossas comunidades locais e nas nossas práticas cotidianas. O que o Papa falou tem que chegar aqui. E também a experiência humana de tantos LGBT que vem à tona, também aí se pode encontrar a presença do Espírito de Deus. E eu, no meu trabalho com os LGBT, eu estou muito convencido da presença de Deus na vida dele, de que Deus os fez assim. E que o Espírito de Deus também sopra na vida deles, nos seus afetos, nos seus amores, na sua retidão humana. Isso aí é inegável. Eu acompanho grupos que são locais onde as pessoas, esses grupos de LGBT católicos, é um lugar onde as pessoas podem falar de suas vidas, saber que não estão sozinhas e ver que outras pessoas vivem experiências semelhantes, que elas podem se ajudar. Nesses grupos as pessoas podem falar de coisas que muitas vezes não podem falar em casa, na escola, no ambiente de trabalho, ou mesmo em outro ambiente de igreja. E isso cria um vínculo muito forte entre as pessoas. Esses grupos são para essas pessoas como se fosse uma segunda família. Isso é muito gratificante, que a gente, além de se reunir, de confraternizar, a gente celebra a Eucaristia juntos. Isso tudo é muito forte, muito intenso e muito gratificante para mim, como sacerdote. E eu queria, Marlene, relatar uma experiência que me marcou muito. Aconteceu há quase 12 anos atrás, quando eu fui chamado para participar do primeiro encontro pernambucano de direito homoafetivo, lá na Universidade Católica de Pernambuco, onde um grupo de estudantes de direito resolveu fazer um congresso sobre esse tema, justamente antes da parada gay. E isso é um assunto do direito. Muita gente foi contra, por ser uma universidade católica, mas o reitor da universidade falou com o arcebispo e garantiram a realização desse evento. E me chamaram para participar. Eu participei de uma mesa redonda com o Jean Willis, com o procurador da República também. E depois da palestra, um jovem veio falar comigo: padre, o senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Eu ia me suicidar. Inclusive, escreveu uma carta de despedida para meus pais, que está aqui na minha mochila. Eu, quando escutei isso, eu regalei os olhos e disse: vem cá, vamos conversar. Aí eu disse a ele que teria que voltar para o Rio de Janeiro no dia seguinte, mas que a gente ia ficar em contato, que ele me desse o telefone, o WhatsApp dele, o e-mail dele. Eu passei meu telefone, meu e-mail, e insisti que a gente ficasse em contato, que isso era muito importante. Voltando ao Rio, 3 dias depois, eu recebi uma mensagem por e-mail, que era esse jovem contando a história dele, que brevemente é a seguinte: padre, o lugar que eu mais gosto de estar é a igreja. Eu fui criado na igreja, minha mãe é ministra da Eucaristia, e esse é o lugar em que eu mais gosto de estar. Mas é justamente nesse lugar que eu vejo o padre na missa, olhando para mim, dizer que as pessoas que sentem o que eu sinto têm um demônio. E quanto mais essas pessoas vivem, mais elas pecam. É melhor que não vivam muito.
Nossa. Eu fui padre dizendo isso e as pessoas em volta balançando a cabeça, concordando. De tanto ouvir isso, de tanto ouvir essas pessoas concordando, eu decidi que esse demônio não ia mais viver. Decidi que no dia 17 de setembro de 2011, eu iria ao centro de Recife, onde tem um prédio de 18 andares, ia subir no último andar e me jogar de lá de cima. E escrevi uma carta para minha família me despedindo. Esse dia chegou e de manhã cedo eu peguei o ônibus para o centro da cidade. Mas no ônibus eu encontrei um amigo que me disse: vamos no simpósio da Católica, da Universidade Católica. E eu não ia, mas esse amigo insistiu, e como a Católica ficava no meio do caminho, eu decidi que eu iria na Católica e de lá seguir para o centro da cidade, fazer o que eu tinha decidido antes. Chegando na Católica de manhã, eu vi na programação que à tarde um padre ia falar. Resolvi ficar. Padre, quando o senhor fala, o senhor imagina o que se passa na cabeça das pessoas enquanto o senhor está falando. Suas palavras salvam vidas. Pelo amor de Deus, não pare. Eu confesso a vocês que quando eu li isso, eu estava sentado em frente ao computador, eu chorei. Eu poucas vezes chorei tanto na minha vida. E estou ainda mais convencido da força das palavras. Por isso eu quero dizer a todos aqueles que nos ouvem, vocês que conhecem muitas pessoas, saibam que as palavras de vocês podem salvar vidas ou podem arruiná-las. Oxalá elas salvem. Amém. Obrigado. Nossa, fiquei emocionada. E acompanhando, fui visualizando o cenário. Muitas pessoas chegam no auge do desespero, da angústia, exatamente por não suportarem mais agressão, olhares, falas, discriminações. E, de fato, a gente não mata uma pessoa só quando a gente pega uma arma. A gente mata as pessoas com a nossa língua, com o nosso jeito de pensar, com a nossa forma de falar, enfim. A gente pode salvar ou pode matar. Experiência forte, Padre Luiz. Obrigada por esse depoimento, porque ajuda muito. E da mesma forma que você se emocionou, eu aqui me sinto muito emocionada. Porque acompanho e já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que chegaram ou pessoas que me ligaram na madrugada da noite, perguntando, além de socorro, eu estou ligando, é a última tentativa que eu estou fazendo. Nossa. É a última tentativa. Se você não atendesse... Então, são experiências como essa que vai dizendo para a gente, vale a pena. Eu acho que a nossa missão na vida é salvar vidas. Nós não viemos ao mundo para matar, mas para salvar. E a gente pode salvar com pequenos gestos de comunhão e de fraternidade. Eduardo está super pensativo aí. Conta para nós um pouquinho o que você está pensando. Pensando que eu queria só ficar ouvindo vocês falando aí. Vendo a Cami falar da questão da violência, eu estava aqui pensando na experiência do meu filho, que quando muda para Recife para fazer faculdade, vai para Recife como já se identificando como um homem trans. E aí nós fomos lá, conhecemos, procuramos um lugar para ele ficar, achamos um apartamento lá e o salário do professor, né? Daqui a pouco eu vou dividir o apartamento. Ótimo. Passou um mês, ele me liga, empolgadíssimo. Pai, conheci uma pessoa muito jóia, aquela coisa da empolgação do adolescente, né?
21, 20 anos, sei lá, 19, não sei quanto tinha mais. Apesar de ser professor de matemática, eu sou péssimo com números. E que legal, tal. Mas, olha, filho, tá muito cedo. Você está aí só um mês. Por enquanto dá para a gente segurar, espera mais um pouco. Por que eu estou falando isso, né? Porque a minha preocupação foi muito simples. Eu falei, ele chegou agora, não conhece, não sabe quem é. Vai que ele está chamando uma pessoa para ir morar junto com ele que é homofóbica. O que vai ser da vida do meu filho? Não é? Além de todos os problemas que essa violência que a Cami coloca para a gente aqui, ainda levar para dentro de casa, né? Para dentro. Então, isso foi uma questão assim, já foi depois, não foi no começo da transição, mas eu acho que foi uma das coisas que mais me impactou. Assim, não é mentira, teve muitas coisas que me impactaram nessa história do meu filho. Essa foi uma delas, com certeza. Depois, ele divide o apartamento com mais 3 ou 4 pessoas, e todas da comunidade LGBT, não sei nem se pode falar comunidade, todos como LGBT. Então, os problemas que ele vai ter agora são problemas de relacionamento que todos temos, mas não problemas de homofobia, não é? Que gera uma violência como essa que a Tami falou aí. E a gente sabe que isso acontece a todo instante, a todo momento. Marlene, quando me chamou, me convidou para vir, pediu que eu falasse como pai, né, de um homem trans. A experiência também passa por ter uma filha. Eu tenho 3 filhos, e a gente brinca, viu, Cami, viu, Luiz, que a gente está na expectativa do que vai ser o terceiro. O mais velho é um homem trans. A do meio é uma mulher bi. Então agora nós estamos esperando para ver o terceiro, que é que vai. Mas eu estava lendo um texto que foi indicado pela irmã, da autoria do padre, e teve um trecho que ele fala lá, deixa eu olhar aqui. Vou ler aqui, se me permitem. Em terceiro lugar, reconhecer-se LGBT, mas nunca é uma opção, e muito menos individualista. Mas é a verdade que se impõe na vida de tantas pessoas, muitas vezes contrariando duramente o que elas mesmas e seus familiares desejaram. Quando meu filho, enquanto ainda se identificando como mulher, se reconhece como lésbica, primeiro bi, não, eu gosto de mulher, depois eu ouvi, mas, nossa, que escolha que sua filha fez, né? Isso me doeu profundamente, não pela minha filha, mas pela pessoa que disse isso, que eu disse, cara, é impossível uma pessoa acreditar que outro escolha passar por uma situação como essa que a Cami falou, né? Não, eu quero ser discriminado, eu quero apanhar na rua, eu quero que as pessoas me xinguem. Então, não dá para entender esse tipo de coisa. E, assim, quando meu filho coloca a situação de se identificar como homem trans, nós já estávamos, Marlene, eu acho que preparado. Ele foi muito, muito bom com a gente, porque ele foi nesse processo, namorar com mulher, e ele foi, depois ele foi para o psicólogo, não é? Até interessante o depoimento dele, que a gente conversando depois, conversa de pai e filho, ele falando, pai, apesar da psicóloga não estar preparada para trabalhar com pessoas trans, ela conseguiu me ajudar demais. Eu sinto que se ela tivesse mais preparo para isso, mais conhecimento, ela teria me ajudado muito mais. E ele disse que a transição dele foi muito tranquila, por conta do apoio, principalmente da família. Sim. E esse apoio que a gente deu para ele só foi tranquilo porque ele também facilitou muito a vida para a gente. Eu vou contar um caso rápido aqui. Uma vez, numa escola, a mãe chega com a filha na sala, na escola lá, chama lá o diretor e tal, e diz que a partir de hoje minha filha não é mais Paulo. A partir de hoje todo mundo tem que chamar ela de Pedro. E
Gente, não é assim que acontece. A gente da família também precisa de um tempo para se preparar. Foi a primeira coisa que eu disse para o meu filho. Perfeito, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Para mim, você não está roubando, você não está matando, e se você tivesse, eu ia continuar te amando do mesmo jeito, talvez com o coração um pouco mais apertado. Agora dá um tempo, deixa eu me acostumar com a ideia, porque eu limpei muito você quando você era bebê, eu troquei você a vida inteira, eu sempre te tratei no feminino, então deixa eu me acostumar. Então, assim, pra gente foi muito tranquilo por conta disso, tá? Mas depois de um tempo, ele namorando com uma menina, uma mulher trans, então, aí, isso ele já estava na faculdade, já deu um nó de novo na cabeça do velho. Como um homem trans namorando com uma mulher trans, os dois estão morando juntos. Meu Deus, como é que é esse negócio? Mas quem sou eu para dizer se estava certo ou se estava errado? E no final, como sempre, a gente acabou se apaixonando muito pela menina. Ficamos todos, eles e nós, tristes quando eles terminaram o relacionamento. E assim, mas ela teve uma experiência completamente diferente, que eu, pelas conversas dele, penso que seja o que mais acontece. Foi expulsa de casa, né? Essa questão que o padre colocou, a mãe numa religião mais conservadora, então, isso ela me dizendo que numa conversa familiar, para tentar se esclarecer as coisas, estava ela, a mãe e o pai, e a mãe, para tentar ser mais apaziguadora, vira para o pai e fala assim, não se preocupe, Deus vai tirar isso da vida dela, da vida dele. Tenha paciência, isso é uma coisa que Deus vai resolver. Quer dizer, eu não consigo nem imaginar como é que é a vida dessa pessoa, a cabeça que fica uma pessoa como essa. E assim, eu sei da violência na rua, a violência, mas eu ainda acho que a pior violência que as pessoas da LGBTQIA mais sofrem é dentro de casa. Porque deve ser muito difícil você ouvir do seu pai ou ouvir da sua mãe que você tem um demônio no corpo, que você é uma pessoa... Eu tenho um caso na minha família de um primo muito querido que os pais levaram para tomar hormônio quando era seus 12, 13 anos para curar a doença que ele tinha, que ele era afeminado. E aí, então, enfim, essas coisas é que realmente preocupa a gente, né? Quando meu filho veio, depois que ele foi para Recife, ele veio para cá uma vez passear. E aí, num dado momento, eu vi ele meio que se escondendo, se abaixando no carro e tal. E eu percebi que ele estava se escondendo de alguém e passou, eu não disse nada. Depois, quando a gente foi conversar, eu disse, olha, a pior coisa que você pode fazer para você mesmo é se esconder. Porque se você se esconde, você está abrindo o espaço para as pessoas virem e botarem o dedo na sua cara e dizer que isso realmente é um problema, que isso é uma doença, que isso é ser vergonhice. Vou tentar me controlar, tá? Eu não vou falar mais o que eu penso, né? Mas é isso. Eu acho que a questão familiar, ela, pelo depoimento do meu filho, dos amigos do meu filho que moraram com ele, que a gente, graças ao bom Deus, teve muito contato, muitas histórias muito tristes. E assim, eu acho, irmã, que, como a Tami, acho que foi a Tami que colocou, depois da eleição de 2018, a gente ficou mais preocupado ainda, porque muitas pessoas que são preconceituosas tiveram voz, né? E aí isso foi, para mim, mais complicado.
Eu tinha notado aqui algumas coisas e acho que basicamente é isso. Não sei se era isso que você estava esperando. Mas eu concordo com você, Eduardo, quando você fala desse acolhimento familiar, da importância disso. O seu filho teve a grande sorte de ter uma família, ter um pai como você, que acolheu, que a continuou amando, sem julgamento. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade da maioria. A grande maioria são escrachadas, são expulsas de suas casas, e a violência maior, ela não acontece na rua contra a comunidade LGBT. Ela acontece dentro de casa, dentro da família. Né? Falas do tipo, prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay, é muito comum. Muito mais do que a gente imagina. Filho gay é falta de porrada. Exato. Como disse a mesma pessoa que diz que prefere um filho morto que um filho gay. Também já escutei isso. Se eu tivesse um filho gay ou lésbica, ia tomar uma surra no café da manhã, no almoço, na janta, e uma à noite antes de dormir, que é para lembrar no dia seguinte de não ser mais. Já ouvi? É gay porque faltou um corretivo na vida. Exatamente isso. Né? Então, são muitas falas. E é interessante a gente pensar nisso, porque a maioria das pessoas, se a gente pergunta, você é preconceituoso, preconceituosa? Ela vai dizer que não. Mal imagina, tá? E é interessante a gente se dar conta que nem sempre nós nos damos conta dos preconceitos que nós temos. De repente a gente solta uma pérola que fala, puxa vida, caramba, eu disse isso, falei. E aí a gente se dá conta de que existe uma carga, existe um preconceito tão entranhado que não me dei conta. E isso acontece muito. Cami, eu escutei uma vez de uma pessoa a seguinte fala. Depois que eu assumi para minha família que eu sou lésbica, a minha família aparentemente aceitou. Mas a partir dessa data eu fui proibida de conversar com qualquer mulher. Sim. Porque sempre que eu conversava com alguma colega, eu estava dando em cima, eu ia ter um caso com essa pessoa. Você já ouviu algo semelhante? Sim. Até de, né, afastarem, né, muitas pessoas, não sei se é da filha mulher, né, eu ouço mais com lésbicas, da mãe, da família, tirar da cidade, tirar do país, tá tendo ali uma amizade com uma outra menina, nem necessariamente seja uma namorada, às vezes até é uma namorada ali, e tira essa pessoa, leva embora, né? Já vi pessoas sendo levadas para fora do país para não vivenciarem isso, como se, né, a droga fosse ali, né? E não está em todo, é dela, né? Não é do ambiente, né? Tentando afastar aí para ver se muda, para ver se corrige, para ver se esquece. Isso faz parte de nós, né? Não somos erradas, não somos doentes, não somos pessoas. Somos pessoas. Eu acredito que no consultório você atenda muita pessoal da comunidade LGBT. Quais são as principais dores trazidas? É o preconceito? Uma bem grande é a questão da religiosidade, de viverem dentro de uma igreja, né, por muito tempo, e serem silenciados, essas falas, né, de ser pecado, e hoje, né, há um tempo vem tentando lidar com isso, né, de se auto-aceitar isso. Então, tirar aquele peso ali que veio de uma comunidade que talvez teria que ser esse lugar de acolhimento, né?
que não foi esse lugar. Muito importante esse trabalho do Padre Luiz aí, ter esse lugar, né? E de expandi-lo aí quanto antes e o quanto mais, né? Eu percebo isso bastante, principalmente meninos. Os meninos sofrem mais essa questão aí dentro da igreja. Mas tem também o preconceito, tem a questão da família, né? Dessa forma, desse lugar também, enquanto o cachorrinho está se manifestando aqui. Está querendo participar. No lugar da família também, né? O Eduardo falou uma coisa aí, né, sobre esse tempo dele, né, depois que o filho trouxe essas questões, né? Quando eu contei para minha mãe, eu tinha 18 anos, e um entendimento com 18 anos totalmente diferente de anos depois, né? Mas depois de alguns anos eu me dei conta, né, que eu vinha me preparando para contar para ela, né? Então, de anos ali, né, me preparando para contar, me preparando para me assumir, me preparando para sair do armário, né? E ela não vinha. Podia até desconfiar, podia até, né? Mas eles nunca querem acreditar nisso. Então, quando eu contei, foi tranquilo. Minha mãe também, muito igual o Eduardo aí, acho, né? Acolhedora ali, foi bastante tranquilo, né? Mas, assim, depois de outras pessoas, amigas, amigos também chegando, né? Quero me assumir, quero contar, né? Dessa orientação, né? Até pacientes que estão nesse processo, que buscam, né, se assumir aí, que eu trago isso, né? Você está se preparando, né? Há quanto tempo? Tem gente que, estou 5 anos aqui querendo contar. Então, você vem se preparando há 5 anos. Sua mãe e seu pai, não. Então, esse tempo é necessário também, assim, para quem recebe a informação.